Hola, ¿qué tal, Leonel? Fernando Cis para Disports de Radio. Olá, Leonel. No veo Eu raro, estou no veo aqui raro la para a pregunta de decir Disports si vas a e confirmar equipo, eu porque sé que vas a decir que no. não vou Pero te quería perguntar se você vai preguntar, confirmar a equipe, ¿cuánto porque sei que valorás vai dizer que este não. encuentro frente Mas a quanto Canadá você y qué valoriza esse esperás del encontro rival contra o para mañana, Canadá selección campeona del e mundo o y que campeona você del mundo? valoriza Gracias. do rival que a Argentina tem para amanhã? Buenas tardes a todos. Boa tarde a El equipo se lo todos. voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo Eu saben. vou Como siempre, dizer primero se los diré o a mis time jugadores. amanhã para eles ainda não sabem. Como sempre, Y falarei bueno, primeiro el com equipo os meus Canadá es jogadores. un muy E buen o equipo, tiene Canadá jugadores é um time muito bom, importantes, tem tiene un nuevo jogadores entrenador que le ha traído importantes, nuevas tem um ideas y novo que treinador que en el trouxe novas Mundial pasado ha ideias hecho muy e que buenos na Copa partidos, do no ha Mundo tenido passada fizeram la suerte bons que merecía, jogos, de mi punto de vista, não y es tiveram a un sorte que rival mereciam, difícil. na minha opinião, e é um adversário Si piensan que difícil. está todo dicho, se Então, equivoca. Es un se rival alguém complicado pensar y que está bueno, tudo nosotros estamos já preparados para dito, hacer nuestro está partido, errado. É um rival difícil e nós sabiendo la estamos dificultad del rival. preparados Este es para el primer partido, es fazer importante a nossa partida que eso sabendo a siempre es. dificuldade do adversário e que é a primeira partida, né? Que isso é Aquí, Claudio importante. Giglioni, Cadena 3 Argentina, un gusto Oi, Claudio saludarlos. Giglione, Cadena Te 3 quería preguntar, Argentina, Leonel, prazer. Eu cómo llega queria la selección, perguntar, Lionel, cómo como que pensás que va a ser este chega a campeonato y qué pensás seleção, del como que piso, que você recién lo pensa que estuviste vai ser pisando. Y para Leandro esse Paredes, torneio ¿qué e o que você significa pensa este do desafío? gramado. E Ya se para o sacaron un Paredes, montón o de que mochilas significa esse encima, pero desafio? siempre quedan Vocês já sueños tiraram afuera. muita carga, né? Mas sempre fica algum sonho Tardes a aí. todos. Boa No, tarde a creo que el todos. desafío es Bom, siempre eu muy lindo acho que o enfrentar una Copa América, desafio enfrentar una é competición sempre muito lindo como lo es esta numa para Copa nosotros, América, uma siendo competição tão selección argentina, importante como representando a nuestro essa país, daí para é para nosotros nós, sendo a es seleção muy argentina emocionante representando um país inteiro. Para nós é bem importante e tomara que amanhã a gente comece com o pé direito. Bueno, estamos bien, Bom, con las ideas estamos bem, claras y com as sabiendo ideias de la claras e dificultad que tiene este sabendo torneo. da dificuldade que esse Intentaremos, torneio tem. como siempre, poner lo mejor Vamos posible, lo que creemos tentar, como sempre, que es lo fazer mejor o para el equipo melhor, en este o momento que nós y achamos que será é o una Copa melhor para a América muy equipe nesse difícil, como lo momento e es vai ser uma Copa siempre, América bem así difícil, que como acontece estamos preparados sempre. para lo que viene. Então, estamos El preparados para o piso que no lo vem. pisé, Claudio, lo vi E de o afuera, gramado pero não creo que hay foi, eu algunas só mañana y vi de unos fora, mas a jugadores comissão que va a técnica mejorar, esteve así aqui que hoje, mas vamos por vamos el día. esperar porque estão Lo han falando que vai cambiado melhorar, então vamos ayer, esperar creo, mais um porque saben dia. que es sintético Trocaram y bueno, ontem tienen estas cosas, la verdad que hacen todo muy rápido y e tem ojalá essas esté bien coisas, por né? el Aqui bien del fazem fútbol. tudo muito rápido e tomara que esteja bem, pelo bem do futebol. Buenas tardes, caballeros. Francisco Villalobos de TUDN Televisa, Estados Unidos. Leandro, primero que nada, Boa las tarde, claves de da la victoria Televisa para dos un Estados equipo que Unidos. quizás no tenga la Quais historia que são, tiene Leandro, Argentina, as pero a veces chaves esos da equipos suelen vitória para um time que complicarse não tem a al história da albiceleste. Argentina, mas Mi muitas pregunta son vezes dos cosas. esse ¿Cuenta tipo con de todo su time plantel, complica a sí o no? Argentina. Y E aquí en la Scaloni, você vai CONCACAF se ter habla mucho todos os jogadores sí disponíveis, ve também aqui na muchísimo a los equipos CONCACAF de la se fala CONCACAF, muito tanto en de que equipos como selección para nacional, os times da aliarse con Conmebol. CONCACAF, times e as Desgraciadamente seleções, é para muito bom Conmebol jogar contra y equipos equipes como da el suyo de Comebol, Argentina, mas campeón del mundo, para times aliarse como o con equipos Céu, da como Argentina, Canadá, campeão do México, mundo, é Jamaica, útil Estados Unidos. jogar contra times como os da Para nosotros, CONCACAF? cualquier rival Para es muy nós, duro. Tratamos qualquer de representar a adversário nuestra é selección de la igual. mejor manera, Nós tratamos de tentamos jugar representar a nossa seleção da con melhor nuestras ideas, con maneira las ideas del entrenador e jogar sempre com as nossas ideias, as ideias do obtener los treinador, resultados que para buscamos. obter Obviamente os resultados que cada esperamos, rival né, que tiene procuramos. Com sus lados certeza, buenos y cada sus lados malos, tratamos de adversário aprovechar tem as de todo suas eso, pero nosotros, como dije, partes siempre boas e tratamos não tão de afrontar boas, e cada nós partido con nuestras tentaremos ideas. aproveitar e sempre ir para todos os nossos Bueno, están jogos com todos as nossas disponibles para el ideias. partido de mañana, así que Estão la todos decisión disponíveis será para o jogo de amanhã, quién veamos então mejor a para ese decisão partido vai ser quem que a gente vê melhor para y de qué le essa sirve partida. a Conmebol jugar con E CONCACAF, sobre a lo mismo que pergunta jugar contra da la Unión Comebol com a Europea. CONCACAF, Son bom, selecciones y igual estas que selecciones jogar son contra buenas um país selecciones. da Europa, né? São Siempre seleções, e as digo que el seleções rival são boas. Eu a sempre batir, falo respetando que o siempre a adversário todos, es Argentina, es é saber cómo importante afrontamos el partido sempre nosotros y a partir de respeitar, ahí né? Nós siempre hay que temos que tomar saber como é recaudo que nós del rival. Así vamos que fazer a es una buena partida, prueba. né? E sempre
nos cuidar do rival. Então, é uma boa prova, um bom teste. Oi, Diego Monroy, da ESPN. Uma pergunta para cada um. Para o Lionel. Considerando qual é a característica do que vai acompanhar um 9, aí que você define o meio-campo, ou é que você vai considerar primeiro o meio-campo e depois disso você vai definir o centroavante? Porque talvez a gente tirou conclusões erradas, mas como o Di Maria e o Messi, aparece em geral Julián Álvares. Mas como o Nico, em geral, você joga como o Lautaro. Vai jogar quem nós achar que tem que jogar. É assim. Além do quem for o companheiro. Jogaram juntos no outro dia, jogou o Lautaro com Messi e Carbone. Eu não vejo o porquê. O que nós vemos é, considerando o adversário, incluir o melhor time. Essa é a realidade. E não tem nada a ver o meio-campo com os atacantes. Nós arranjamos as peças segundo a partida. Oi, Dario Dykes para Bein Sports. Agradeço primeiro aos dois por tudo que vocês deram para os argentinos. Eu tenho duas perguntas. Alguns jogadores falaram que foi mais difícil a final com o Brasil que a final contra a França na Copa do Mundo. Então, uma opinião sobre isso. E outra coisa, houve uma reação sua viral da final no Catar com a intensidade do gol do Di Maria. E como é que você fica pensando após esse gol? Você lembra o que você estava pensando nesse momento? Primeiro, estamos falando de coisas que já aconteceram, com todo respeito, o que aconteceu no passado, já passou, né? Foi muito lindo, mas é parte do passado. E os jogos são todos diferentes. Não há uma partida mais fácil do que outra. E muitas coisas podem acontecer durante uma partida que você pensou de uma maneira e pode mudar. A dificuldade do Brasil, da França, do Canadá pode ser a mesma e também não. Vai depender do que a gente faça a maioria das vezes e outras vezes também o adversário pode colocar obstáculos, né? Então, não acho que tenha algo mais fácil. E sobre a reação no gol, bom, foi um momento e ficou aí, mas passou. Leonel, aqui na direita, para relatores como Victor Hugo. E oi, Leandro, tudo bem? Eu queria perguntar, quais conclusões futebolísticas você tirou dos amistosos em Chicago, em Washington, e se essas conclusões poderiam mudar alguma peça para a partida de amanhã? E você está pensando que talvez os zagueiros precisariam de mais condução para os equipos mais fechados? Obrigado. Bom, as conclusões dos jogos é que os que jogaram estão bem, era o que a gente estava procurando. Tínhamos algumas dúvidas que foram resolvidas. É isso aí o mais importante. E o que nós procuramos como zagueiros é sempre a mesma coisa. Que possam jogar, mas primeiro a defesa, né? Fundamental. O zagueiro tem que defender. Essa é a primeira coisa. E logo após veremos o que acontece durante a partida. E Leandro, uma reflexão sobre Garnacho e Carbone, que são os jovens que estão causando mais sensação, né? Como é que você vê eles, que são os mais novinhos, né? Eu vejo eles muito bem, eles têm um futuro muito grande na frente, tomara que possam continuar crescendo, aprendendo, que possam continuar com essa mentalidade, que com certeza vai fazer com que eles cresçam muito, e tomara que a gente também possa fazer que eles se sintam confortáveis e que continuem crescendo conosco. Oi, Manuel Olivari para a Telefé. 4 anos do primeiro torneio desse ciclo do Brasil na Copa América. Qual é a análise que você faz? Título mundial da Copa América, você tem com você o jogador que é o que mais jogou. Então, qual é a análise, além dos títulos, das conquistas, né? Desse ciclo todo?
Bom, além dos títulos, o balanço é que a gente desfrutou muito, curtiu muito. O Leandro foi um dos jogadores que sempre esteve conosco e é um prazer ver os jogadores treinando, jogando, tudo o que fazem, né? E acho que essa é a chave, ter curtido esses anos juntos. E tudo isso leva a que a gente possa conseguir coisas, né? E se não conseguirmos, eu acho que esse aí é o caminho, porque nós demonstramos que mesmo sem vencer, como durante a Copa 2019, a gente conseguiu ir para frente e demonstrar que, sendo a Argentina um país com tanto futebol, há coisas que podem ser conseguidas sem vencer, né? E que todo mundo fique contente com tudo que estão dando esses jogadores. Então, eu acho que a palavra processo, que é tão difícil hoje em dia no futebol, é tão difícil de levar adiante, é o que a gente conseguiu. O processo destes anos, conhecermos e já com um olhar com a maioria, já sabemos o que a gente quer, né? Então, a gente fica muito satisfeita com isso. Leonel, Jonathan Fabian, aqui, continuando com essa resposta, faz 5 anos, você estava sendo examinado, né, por nós, os jornalistas aqui, no mesmo cenário de uma Copa América. Então, continuando com a sua resposta, o que você mais gosta, ou mais gostou, curtiu do processo até agora? E o que o Scaloni de hoje poderia falar para o Scaloni da Copa América de 2019? Bom, ontem falávamos com uma comissão técnica do time de 2019 e dentro desse time quantos tem e a mudança que nós fizemos comparando a maneira que a gente jogava antes, a maneira que jogamos agora. Eu não gosto de dizer isso, mas eu gostaria de parabenizar a comissão técnica pelos aprendizados, né, do que os jogadores precisavam dentro do campo, não pensar no que precisa o treinador, mas o que precisam os jogadores. Quando eu comecei com o treinador, quando eu comecei a estudar para treinador, eu tinha algumas ideias um pouco fixas, né? Sabendo que o jogador era muito importante, mas sempre o treinador tem a sua marca, né? E eu acho que dependíamos deles e a gente ficou sabendo, né? O que era importante é aprender. Eram 2 perguntas ou só uma? O que você poderia falar para o Scaloni de faz 5 anos? Bom, a atenção é a mesma, a maneira de trabalhar é a mesma. Sendo Argentina e com respeito para todos, no outro dia, o amistoso contra a Guatemala, também estávamos com essa sensação de que você gosta, sabe? Essa sensação de ansiedade, ficarmos nervosos pelo jogo com a sua seleção, e essa é a maneira de desfrutar, né? Para isso que a gente está aí. Então, após 21 anos jogando futebol, a gente decidiu continuar aqui porque a gente gosta, né? E a gente gosta de estar nervoso no jogo e também essa ansiedade prévia, né? Essa é a nossa maneira de ser. E eu acho que ele se entende também. Pergunta para a Telefe, Miguel Bosio, para os dois, que tinha a ver com o que vocês acabam de responder. De fora, se vê que ninguém está relaxado, vocês estão sempre pensando nos novos desafios, não há ninguém pensando em outra coisa que não seja ganhar de novo. Então, o que vocês estão sentindo que demonstra que vocês estão no bom caminho, né? No bom trilho? Eu acho que isso foi sempre o principal, sabe? Ficar sempre com a mentalidade que nós temos como grupo, com a comissão técnica também, nunca permitiram que ninguém ficasse relaxado. E eu acho que o mais importante é estar sempre ao 100% para estarmos bem e para ajudar os colegas também a estarem bem, né? Isso aí é o mais importante. Sim, Miguel, ontem eu estava dando um exemplo para eles, para os jogadores, eu estava dizendo que eu gostava como estavam treinando, e para um treinador é uma dificuldade adicional.
que só possam jogar 11 quando tem 26. Todos merecem. Eu estava dando o exemplo que houve reservas conosco, suplentes, que tinham um nível incrível e que igualmente ficaram contentes, né? Isso aí depende muito do que está acontecendo. Aquele que estiver jogando tem que demonstrar que está focado, que não quer perder a sua posição. E ver eles treinar é um real prazer. Esse aí é o alicerce, sabendo sempre que nós temos um alicerce e que esse alicerce respeita sempre o companheiro que não está jogando. Num torneio como esse aqui, eu diria que os meninos que não jogam são igual ou mais importantes, né? Porque tem que treinar na sexta, mesmo sem ter jogado. Então, não é fácil ser aquele que não pode jogar, que não vai jogar, porque é bom falar que você vai fazer tudo pela sua seleção, mas tem que demonstrar também no treinamento. E eles demonstram. Olá, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Leandro, o que você poderia salientar dessa versão da seleção argentina, porque você também participou em outros momentos e outros desafios. Então, o que você poderia salientar dessa versão da Argentina para Lionel? Qual é o significado de, mais uma vez, após tantos sucessos, finalíssima, Copa América, Copa do Mundo, mas agora, neste momento, que talvez poderia ser o último torneio para jogadores como Messi ou Di Maria? Eu penso que o principal é a mentalidade, como a gente falou. Sempre quer aí concorrer, lutar, competir, conseguir coisas importantes. É muito importante isso com essa camisa. Então, eu acho que isso aí é o principal, né? E temos uma seleção com jogadores maravilhosos e pessoas incríveis, né? Então, temos que continuar curtindo o que temos agora e o que falta a viver. E para mim é um orgulho representar a minha seleção, ser o treinador, com a mesma vontade que a primeira vez, com ideias e forças renovadas, e esperamos dar às pessoas o que querem ver, né? Esses meninos jogando futebol, que as pessoas possam se identificar com eles, né? E o resultado, nós sabemos que às vezes é complicado, né? No futebol nem sempre vence aquele que faz as coisas melhor, mas a nossa ideia é fazer as coisas de uma maneira na qual as pessoas se sintam bem, isso que nós procuramos. Então, um grande orgulho e espero que as pessoas desfrutem da seleção. Oi, aqui para Teis Sports. Primeiro, você acha que o Enzo Fernandes já está pronto para 90 minutos? Ele já jogou um pouco, mas você acha que ele está pronto para completar uma partida inteira? E a segunda pergunta, Lisandro Martínez, você convocou ele muitas vezes, mas ele tem uma posição onde tem muitos jogadores. Então, você pensa que ele poderia ser titular? Obrigado. Bom, o Enzo jogou o outro dia, não lembro quantos minutos exatamente, mas ele está bem. E vamos ver amanhã se ele pode jogar, mas ele está em condições de iniciar. E o Lisandro, a mesma coisa, está em condições de iniciar também. Então, vamos ver amanhã como é que a gente decide, pensando qual é a melhor maneira na nossa cabeça. Oi, Hernan Klaus, para o Jornal Olé. Nas últimas coletivas, você não gostou muito quando se falou do último torneio do Di Maria, ou se o Messi vai chegar ou não para a Copa 2026. O que você está preocupado? Não estou preocupado, pelo contrário. O que estou dizendo é que não faz muito sentido pensar no momento em que eles não estiverem, né? Vamos desfrutar deles agora e a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. E, Leandro, como você chega a esse torneio? Para a Copa do Mundo foi outra coisa, mas agora, como é que você está? Eu fico empolgado, como sempre, com a mesma responsabilidade. Eu me sinto muito bem, física e futebolisticamente. Estou muito bem. Foi um ano muito completo. Estou muito feliz. E tomara que amanhã a gente possa começar com o pé direito. Ana Jurka, for Fox Sports. La misma pergunta para ambos. Same question. Ana Jurka, do Fox Sports. Pensando, mas você começou em espanhol e passou para o inglês? Eu posso falar nas duas línguas. Tá ótimo então.
pensando no jogo de amanhã. O quão perigoso é se enfrentar contra um adversário que vocês não conhecem tanto, que não estão acostumados a jogar contra eles. Então, o quão difícil é enfrentar a um adversário que vocês não estão acostumados a enfrentar em geral. Para mim ou para ele? Para os dois. Bom, a dificuldade é enfrentar uma seleção de futebol. Enfrentando uma seleção significa que são os melhores do país. E além do fato de que a gente não jogou nunca ou muito pouco na história, é uma seleção. E a dificuldade é máxima, é o começo do torneio. Então, nós sabemos que é difícil. Então, temos que estar preparados, sabendo que poderiam apresentar-se dificuldades. Mesma coisa, a gente viu alguns vídeos, assistiu alguns vídeos do Canadá. Sabemos a dificuldade que traz esse tipo de jogos. Então, vamos dar o 100%. Oi. Ariel Driussi para o Multimédia de Santa Fé. Vocês falaram muito do que aconteceu e que poderia acontecer nessa Copa, né? Então, há diferenças entre o que aconteceu, todo o caminho já feito, cheio de conquistas. E qual é a diferença com esse torneio que talvez poderia ser especial, como perguntaram alguns colegas sobre alguns jogadores que não vão continuar? Como é que vocês comparam com o que aconteceu? Porque olhando para trás, houve muita coisa, né? Muita conquista. Bom, diferenças, a gente vê que o futebol é a cada vez com mais igualdade, né? Nós temos melhorado e queremos continuar melhorando, porque achamos que sempre há espaço para melhorar, e essa é a nossa ideia, né? Não pensamos, como falei antes, nos jogadores que não vão estar. Não é útil, não. Nós pensamos no presente e aí é onde tem que estar o nosso foco e as máximas dificuldades. Lionel, Narela entra para The Sports, sem levar você para uma posição em particular no campo. Você falou que sempre joga quem está melhor, mas eu gostaria de perguntar, o que mais você valoriza? Como é que jogaram no seu clube, a característica do jogador, o que você vê no treinamento, o adversário? Qual é a sua prioridade para escolher quem vai ser o jogador que vai jogar? Nós vamos ter o que vai ser o melhor. Ele, por exemplo, saiu no primeiro jogo, sabe? Porque nós pensávamos que tinha outro jogador que estava melhor. Depois ele entrou de novo, saiu de novo. A gente pode errar, claro. E eu acho que, de fato, com certeza, houve alguns erros da minha parte, mas sempre pensamos em incluir o melhor. Não consideramos um único aspecto. Então, nós achamos que é fundamental para que eles se sintam confortáveis, todos os 26, isso aí é fundamental. E especialmente para que o time saiba e se sinta confortável, que o treinador vai decidir se baseando em como que eles estão. Isso aí é o mais importante. Oi, Ronen Swag, de La Nación Más. A pergunta para os dois é, eu falei muito com os torcedores, né? E vocês ficam muito emocionados. Houve muitos torcedores que fizeram um grande esforço para viajar até aqui. Então, vocês poderiam dar alguma mensagem para as mães, pais que trouxeram seus filhos? Eu sei que eles ficam, que mexe com eles, né? Ter vocês aqui. Para nós, eles são muito importantes, eles são a nossa força para continuarmos lutando, competindo. Nós agradecemos muito todo o carinho recebido, estamos felizes de que se sintam representados por nós e tomara que possamos continuar demonstrando que estamos aí, né? Igual. Para eles viajar a ver a seleção argentina, mas agora nesse momento
de alegria que eles têm, que nós temos, é um motivo de orgulho para nós. Então, que curtam muito de ver a sua seleção na Copa América e que gostem muito. Eu sempre vou agradecer o apoio, porque foi muito bom. Alejandra Martínez, para a televisão pública. Leonel, além de que você não dá nomes, você tem um esquema tático para amanhã, como o Canadá, em geral, vocês mudam segundo o rival, vai ser 4-4-2, 4-3-3. E, Leandro, para você, há alguma pressão especial, considerando que é a primeira vez que vocês têm que defender um título? Sempre são conquistas, né? Mas hoje vocês são os campeões defensores. Então, e mais uma pergunta informal. Faz pouco se falou que o Leo Messi é team verão. Ele gosta mais do verão do que o inverno. Agora todo mundo está gostando do verão por causa do Messi. O que vocês acham? Sobre a pressão, não sentimos pressão. Nós sentimos que é um lindo desafio. Vamos defender o título. Sabemos que é muito importante, sabemos que é difícil, vai ser muito mais difícil que as últimas duas Copas América. Então, vamos enfrentar essa competição assim. E sobre o outro, sim. Time verão. Eu não sei o que é isso, sabe? Time verão, não sei o que é. Desculpa, mas não sei. Se eu prefiro frio, calor? Não sei, eu não gosto de muito calor nem de muito frio. Mas se ele time verão, então time verão, pessoal. Última. Boa tarde, Gustavo Charrot para Rádio La Red. Pergunta para os dois. O histórico da Copa América marca a Argentina e o Uruguai com 15 títulos e o Brasil com 9. E eu queria perguntar, a possibilidade de serem os mais vencedores do continente é uma emoção adicional para vocês? Vai ser importante, claro, mas nós não estamos pensando nisso. Pensamos em começar a Copa América da melhor maneira, competir, que o mais importante para nós, continuar com o nível que nós temos e logo após, se a gente conseguir o título, vai ser importante também. É igual. Nós não estamos olhando para as estatísticas. Nós sabíamos que estávamos igual do que o Uruguai, mas não estamos pensando nisso, menos no início da competição. Jogar, competir, como o Leandro falou, e com uma Copa avançando, tomara que a gente possa ficar contente, né? Iludida. Oi, para a Cadena 3 Santa Fé, sobre a equipe, você está com muitas dúvidas ou já não? E como que está o Messi após os minutos como reserva contra o Equador, ser titular contra a Guatemala e para o Paredes? Se você for titular, o que significa para você começar a Copa América se ele confirmar, né? Bom, para mim, é muito importante, com certeza, como foram as duas anteriores, que eu já fui titular também. Eu ainda não sei sobre amanhã, o treinador ainda não falou qual vai ser a equipe para amanhã, mas já vestir a camisa é super importante para nós. Então, como falei antes, cada partida é importante para nós. Vamos encerrar? Não. Posso responder. Ele sempre está aqui conosco. Posso, tá. Pode encerrar. Bom, eu já tenho o time. Eu estou sem dúvida sobre qual vai ser o time para amanhã. Porém, eu acho que é normal que vocês pensem, o Scaloni está com dúvidas e tudo bem com isso. Mas eu já tenho uma ideia de qual vai ser o time para o jogo de amanhã e por isso que ele está aqui comigo, né? E como está o capitão? Bem? Tudo bem. Tá? Acho que sim. Está muito bem, muito contente. E vamos desfrutar deles, né? O Messi, o Di Maria é o mais importante, porque no mundo do futebol, eu acho que nós, os argentinos, vão gostar, desfrutar e curtir desses jogadores, porque é um jogo. A gente tem que lembrar disso. Muito obrigado, boa tarde para todos. Muito calor, pessoal.